O extraordinário de Deus em Provérbios. Este vídeo está sendo gravado para o dia 16 de janeiro e janeiro tem 31 dias. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e nós estamos tratando do extraordinário de Deus nesse mês de janeiro, porque foi essa a proposta que foi colocada em nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos disse no início do ano que ele quer mostrar o extraordinário dele para o seu povo. E em cada capítulo de Provérbios nesse mês de janeiro, Deus tem revelado algo extraordinário, algo novo que faz que a vida dos filhos de Deus possa ser uma vida extraordinária. Por que o extraordinário de Deus? Porque existe o ordinário, que é o comum, que é o normal, que é o que as pessoas fazem no seu dia a dia e repetem, fazendo sempre a mesma coisa, e existe o extraordinário, quando as pessoas se propõem a fazer algo a mais para que possam experimentar algo a mais de Deus. E o convite para esse mês de janeiro, que é o primeiro mês do ano, é que você faça algo a mais para Deus. Que ao meditar em Provérbios você consiga ver algo mais na leitura e na meditação desses capítulos de Provérbios, para que você possa ir além. Deus quer oferecer mais, dar mais, ensinar mais e levá-la também a lugares mais altos, a lugares mais distantes, a lugares e posições melhores, com mais destaque, com mais prosperidade, com mais honra, com mais alegria e com mais felicidade. Mas para isso é preciso que você também esteja disposta a fazer algo a mais. E o extraordinário de Deus, que se revela para nós em Provérbios 16, é que tudo na vida que dá resultado, que dá certo, depende de planejamento. Se você começa a construir uma casa sem planejamento, é muito provável que lhe falte dinheiro no meio da obra e que você acabe passando vergonha, humilhação, ou tenha que esperar bastante tempo até conseguir completar a obra. Mas se você faz um planejamento, você consegue executar a obra dentro de um cronograma, dentro de um tempo determinado, e as coisas dão certo. Se você se casa com uma pessoa às pressas, sem avaliar certo, de maneira mais atenciosa quem é a pessoa com quem você está casando, você pode passar por uma separação ou por um divórcio, mas se você conversa com a pessoa, vê se a pessoa tem os mesmos propósitos de vida que os seus, você consegue levar o casamento avante. Muitas pessoas estão se casando e se divorciando muito rapidamente nesses últimos tempos porque se casam e não avaliam ao certo se realmente estão dispostas a manter o pacto e a aliança umas com as outras. Casam-se porque estão apaixonadas. E existem pesquisas médicas, científicas que provam que quando você conhece uma pessoa e você se sente atraído por aquela pessoa, você tem um período de paixão que dura em média de 2 a 3, algumas vezes até 4 anos, mas depois que a paixão se acomoda, que se acalma, aí é que se vê se a pessoa realmente está disposta a manter a aliança com outra pessoa. E lá em Provérbios 19, no versículo 2, está escrito que todo aquele que se apressa erra o caminho. Aquele que se apressa acaba tropeçando.
Então, Provérbios 16, nós falamos de planejamento, falamos aqui a respeito da construção de uma casa, falamos aqui a respeito de pessoas que escolhem alguém para se casar. Podemos falar também sobre escolha de profissão. O que você vai fazer no seu trabalho? Que ramo de negócio você vai atuar, vai trabalhar? Quando você tem um planejamento, você consegue ter mais êxito, felicidade, alegria, realização. Mas quando você faz as coisas sem um planejamento, você fracassa. E Provérbios 16 fala isso. Para nós experimentarmos o extraordinário de Deus, é necessário colocar os nossos planos diante de Deus e é necessário traçar planos. Nós estamos no mês de janeiro, acabamos de passar por uma virada de ano e o dia 15 é um dia muito marcante para o início do ano, porque depois de 15 dias, muitas das promessas que foram feitas na virada, como por exemplo, emagrecer, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, beber mais água, dormir mais cedo, deixar de assistir programas de televisão, estudar mais, ficam de lado. As pessoas já começam a desistir daquilo que se propuseram no dia 15 de janeiro. E depois, quando vai chegando perto do dia 31 de janeiro, mais um grupo de pessoas desiste. Depois vem o período de fevereiro, que vai até o carnaval, mais um grupo desiste. E depois do carnaval se engrena no ano fazendo as mesmas coisas, repetindo o mais do mesmo, e quando se chega no final do ano, se chega decepcionado e frustrado pensando: foi tudo a mesma coisa, mais um ano que eu não fiz. Então, leitura de Provérbios 16. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Observando que essa leitura que estamos fazendo nesse mês está sendo feita com base na versão NVT. Essa versão é a nova versão transformadora, NVT. E ela é uma Bíblia que usa uma linguagem mais moderna. Então, se você está acostumado, está acostumada a ler a Bíblia na Almeida Corrigida e Fiel, a ACF, ou Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia Ara, você vai perceber a diferença nesse texto. Então esse texto ele é mais moderno, ele é mais parecido com a NVI, que é a nova versão internacional. A NVT, ela é um texto mais moderno ainda do que a NVI. E o objetivo é facilitar a leitura de provérbios. Mais importante do que ler a Bíblia é você entender os ensinamentos que ela traz para a nossa vida. Então aqui, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Versículo 2: ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Quando nós criamos um plano, Deus vê o que está nas nossas intenções, as nossas motivações. Que muitas pessoas dizem: eu estou usando o exemplo do casamento. A pessoa acredita, quando ela está apaixonada, que ela realmente está casando porque ela está sendo pura, porque ela está sendo sincera. E de repente, depois de algum tempo, ela descobre que ela, na verdade, a intenção real dela era satisfazer a paixão que ela estava sentindo por aquela outra pessoa. Ela não viu direito o que realmente estava dentro do seu próprio coração. Mas a pessoa se considerava pura naquele momento em que ela começou aquele negócio. Então o versículo 2 fala: ainda que as pessoas se considerem puras, ainda que a pessoa pense, eu estou com boa intenção de fazer isso. O Senhor examina as intenções de cada um. Deus sabe o que realmente está dentro de nós. Por isso é importante orar antes de levar adiante
a escolha de uma profissão, a levar adiante o relacionamento para casamento, a levar adiante a construção de uma casa. Coloque todos os seus planos na mão do Senhor. Versículo 3: confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Na Almeida Fiel, esse versículo 3 fala assim: confie ao Senhor todas as suas obras, e os seus pensamentos serão estabelecidos. Tem uma outra versão que fala assim: confie ao Senhor os teus projetos, e os seus pensamentos serão estabelecidos. Quando você fala para Deus aquilo que você quer fazer, Deus ele traz um direcionamento, mostrando se realmente aquele plano está alinhado com o propósito dele. E quando o nosso coração está sendo enganado, porque nós nos enganamos muitas vezes, nós somos influenciados pelas nossas emoções passageiras, pelas circunstâncias. Quando alguma circunstância está exercendo influência sobre nós, Deus, ele, se você fala com ele e realmente coloca os teus planos de maneira sincera nas mãos dele, ele abre o nosso entendimento para nós percebermos que estamos caminhando pela emoção e não pelos planos dele. Vamos lembrar aqui de Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Lá está escrito assim, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são melhores do que os vossos caminhos. Então, quando você coloca os seus projetos, as suas obras e os seus planos na mão do Senhor, ele estabelece os seus pensamentos. Ele faz que você perceba aquilo que está exercendo influência sobre você para que você vá por aquele caminho, e ele desperta o seu entendimento para que você consiga visualizar que aquilo não é um bom caminho para você. Inclusive, nesse mesmo capítulo de Provérbios, nós vamos ver avante um versículo que fala que existe caminho que para o homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Nós vamos ver isso alguns versículos avante. Versículo 4: o Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Esse versículo 4 nos fala que Deus tem propósito em tudo. Talvez você tenha passado o ano passado pensando que Deus não tem propósito na sua vida ou que ele esqueceu de você. O rei Davi escreveu o Salmo 13, e no Salmo 13 ele fala: até quando, ó Senhor, se esquecerás de mim? Para sempre? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Então, Davi, quando escreveu o Salmo 13, mostrou que em um período da vida dele, ele achou que Deus havia se esquecido dele. Talvez você esteja passando por esse momento na sua vida, mas Isaías capítulo 49, versículo 15 diz assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama, mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Então, Isaías 49:15 traz a resposta: Deus não esqueceu de você. Ele tem um propósito na sua vida. Não importa o que aconteceu com você, não importa de que família você nasceu, não importa o que dizem a respeito de você. Talvez você tenha passado por muita discriminação, seja por qualquer motivo que seja, mas saiba que Deus criou você à imagem e à semelhança dele. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Deus criou você para dominar sobre todas as circunstâncias. Ele não criou você como um projeto falido para ficar aqui na terra só vagando, sem nenhum resultado, sem nenhum propósito. Deus tem um propósito na sua vida, e o primeiro propósito
é que você louve e glorifique a Ele. O segundo propósito é que você faça parte da família de Deus, tendo irmãos que possam orar junto com você e que amam a sua vida. O terceiro propósito é que você cresça em Cristo e seja alguém que tem comunhão e relacionamento com Ele. E dessa comunhão e desse relacionamento você tenha vida, e vida com abundância, e riquezas e honra, conforme Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3 fala que todo aquele que buscar a sabedoria receberá riquezas e honra na mão esquerda e vida longa na mão direita. Leia depois Provérbios capítulo 3, versículo 16, que fala sobre isso. E a segunda parte do versículo 4 fala assim: até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Essa segunda parte, muitos dizem que Deus predestina as pessoas. Algumas pessoas leem esse versículo e dizem assim: o Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. E dizem assim: veja que o versículo 4 de Provérbios 16 fala que Deus criou o perverso para o dia da calamidade. Então Deus faz com que uma pessoa seja perversa. É Ele mesmo que escolhe os que são santos e os que não vão ser santos, e então Deus faz com que o perverso vá para o inferno. Mas essa não é a interpretação adequada desse texto. A interpretação é que Deus tem propósito em todas as coisas. Tudo tem propósito para Deus. Nada daquilo que Deus faz é sem propósito. Deus é um Deus inteligente. Quando nós lemos Provérbios 8, lá está escrito sobre a sabedoria. E tem a parte final de Provérbios 8 fala assim: eu, a sabedoria, estava com o Criador. Quando ele começou a criar todas as coisas, eu era seu aluno, eu estava com ele. Então, Deus cria tudo com propósito. Deus criou todos para serem salvos. João 3,16 fala que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo, ele amou a todos, mas ele tem presciência. A presciência corresponde a um atributo de Deus, que é a onisciência, o poder de saber tudo a respeito do que existe nos nossos pensamentos. E ele sabe que, mesmo oferecendo a salvação por meio de Jesus, nem todos a receberão. Então, ele reservou o inferno, um lugar onde as pessoas que não quiserem vir para a casa dele irão. Mas Deus não criou ninguém para o dia da calamidade. Ele criou todos para serem salvos. Mas aqueles que não quiserem ser irão para o inferno por decisão própria. Então, assim como nós decidimos se vamos ser ordinários ou extraordinários, se vamos fazer as mesmas coisas que fizemos no ano passado, se vamos repetir as mesmas coisas e colher os mesmos frutos, os mesmos resultados, também aqueles que escolhem ficar distantes de Deus não ficarão com Ele, mas não porque Ele não quer, em razão da própria decisão. E versículo 5: os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor porque o orgulhoso é aquele que desrespeita o próximo. E o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todas as suas forças, com todos os seus bens, com tudo que você tem. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o nosso próximo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus ama a todos. Então, no momento em que o arrogante, o soberbo, o prepotente, o orgulhoso quer dizer que é superior, que é melhor, que é mais bonito, que é mais alto, que é mais inteligente, que é mais alguma coisa em relação ao próximo,
está dizendo que Deus criou ele como superior em relação ao outro. Então, Deus teria dado salvação para uns e para outros não. Deus teria dado privilégios para uns e para outros não. Se Deus amou a todos, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para dizermos alguma coisa que diminua o nosso próximo? Por isso os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Se você quer realmente ter um relacionamento com Deus, um relacionamento extraordinário, uma comunhão especial com Deus, seja uma pessoa humilde, respeite o próximo. E se você tem algum dom que Deus te deu, seja de cantar, de tocar um instrumento, de ler muito bem, de falar muito bem, de ser inteligente em alguma área, seja qual área for, ou de ter muita riqueza porque conseguiu estabelecer um negócio muito bem sucedido, não importa o que é que você tem de talento. Tiago, no capítulo 1, fala que todo dom perfeito vem de Deus. Tudo que você sabe fazer, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você vier a ser. Talvez você esteja numa faculdade, talvez você esteja num processo de treinamento, de aperfeiçoamento em alguma coisa que daqui a alguns anos você está projetando que você vai ter um título ou ter alguma coisa. Tudo o que você é, o que você tem e o que você vier a ser e o que você vier a ter vem do Senhor. Então, não se orgulhe de nada, mas glorifique ao Senhor, porque os orgulhosos certamente serão castigados. Versículo 6. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando você tem amor pelas pessoas, quando você é fiel em relação às suas promessas, em relação ao que você fala, em relação ao que você promete, você consegue ser perdoado. As pessoas gostam de pessoas que demonstram amor e que são fiéis, que cumprem a sua palavra. E quando você erra, as pessoas são mais tolerantes. Elas vão dizer: errou hoje, mas é uma pessoa que é muito amorosa, é uma pessoa que cumpre a sua palavra. E o temor do Senhor evita o mal. O temor do Senhor, nós já falamos sobre o temor do Senhor no capítulo 1, já falamos do temor do Senhor no capítulo 2. O temor do Senhor é um tema muito repetido no livro de Provérbios. Em vários capítulos se fala do temor do Senhor, porque o temor do Senhor, a palavra temor no dicionário pode significar reverência e pode significar ter medo. Temor aqui na Bíblia significa ter reverência e respeito ao Senhor. E temor também significa ter medo do Senhor. Por que ter medo do Senhor? Porque o Senhor, ele é terrível. Ele é um Deus que é justo. Quando nós transgredimos a sua lei, quando nós desobedecemos os seus mandamentos, ele realmente vai responder com a sua justiça. Por exemplo, a lei da semeadura: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Essa lei é uma lei que é muito certa. Cedo ou tarde, aquele que pratica o mal recebe e colhe o mal. E o detalhe da colheita é que a colheita nunca vem em pouca medida. Quando você planta a semente de uma maçã, você não sabe quantas maçãs aquela semente vai produzir. Quando você planta uma manga, você não sabe quantas mangas aquela mangueira vai produzir. Assim também, quando você planta o bem, uma semente, você colhe bastantes frutos que são bons. E quando você planta o mal, você recebe também as consequências desse mal. Muitas vezes as consequências duram muitos anos. Um exemplo muito prático: quando alguém comete o adultério e gera um filho, uma filha, por exemplo, aquele filho, aquela filha, daquela marca daquele adultério, vai ficar durante muitos anos, marcando aquele casamento com aquela traição. Então, alguém
que sempre faz a coisa certa e de repente aceita um suborno num contrato com o governo ou num contrato com outra empresa, a reputação do seu nome vai ficar, talvez, a vida inteira. Sempre vão dizer, mas ele foi corrupto, ele aceitou suborno, ele enganou e trapaceou. Então, o temor do Senhor evita o mal. Quando você tem reverência a Deus, você vai dizer, eu vou fazer as coisas sempre corretas. Você vai evitar o mal. Quando você reverencia a Deus, você tem percepção de que Deus, ele deve ser reverenciado. Esse é o primeiro ponto. Reverência a Deus. E o temor ao Senhor é Deus, nós devemos ter medo de Deus, no sentido de saber que ele é terrível, que ele vai fazer a justiça quando nós tropeçarmos. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Versículo 7. Quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. Esse versículo 7 fala que se você tem uma vida muito correta com Deus, até o seu inimigo vai olhar para você e vai dizer, ele é muito justo, ela é muito justa. Ele faz muita coisa certa, ela faz muita coisa certa. Eu não vou prejudicar essa pessoa porque eu estaria sendo muito mal em prejudicar essa pessoa. Versículo 8. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. Aqui o versículo 8 está fazendo uma comparação, dizendo que a justiça é um valor tão alto que ela deve prevalecer em relação à busca por riqueza. Versículo 9. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Como nós falamos, o capítulo 16 de Provérbios tem como ponto principal a questão dos planos. Então é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Se você realiza planos e você coloca nas mãos de Deus, Deus vai dirigir os seus passos para que aqueles planos se realizem, ou ele vai direcionar você para o lugar certo. Vai falar com você para dizer que qual é o melhor caminho. Versículo 10. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. Esse versículo 10 fala que se você é líder, é chefe, é empregador, é empresário, é dono de negócio, se você é responsável pela tomada de decisões em relação à vida dos seus subordinados, de outras pessoas que você tem debaixo da sua liderança, você tem que julgar com justiça. O peso da autoridade que você exerce é muito grande e você tem que julgar com justiça. E esse versículo pode ter também uma segunda interpretação. Nós somos reis da nossa vida. Você é rei, você é rainha da sua vida. Talvez você nunca tenha parado para pensar dessa forma, mas é você que decide quem é e quem não é seu amigo, sua amiga. É você que decide se você cai ou não no adultério. É você que decide se você vai acordar mais cedo para fazer a sua oração e falar com Deus e ler a Bíblia, ou se você vai ficar dormindo mais um pouco de tempo e vai deixar isso de lado. É você que decide se você vai casar ou não vai casar. Se a outra pessoa quiser forçá-lo ou forçá-la a se casar, você tem a autoridade para dizer: eu não vou levar esse relacionamento adiante. E essas decisões que você toma têm muita autoridade sobre a sua vida. Se você tomar boas decisões, você vai ter um bom reinado, você vai ter uma vida boa. Mas se você tomar decisões ruins, é você que vai sofrer as consequências. Mas as suas decisões têm grande autoridade. Se você disser para uma pessoa que não vai levar um namoro ou um noivado à frente, a sua palavra tem autoridade. Acabou aquele assunto. Se você vai manter ou não uma sociedade com alguém, alguém que trapaceou você, você falou, está resolvido. Versículo 11.
O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina os padrões da imparcialidade. Deus quer imparcialidade, Deus quer justiça nos seus planos, nas suas metas. Sempre coloque fazer as coisas de acordo com a justiça. Versículo 12. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sobre a justiça. Esse versículo está levando em consideração o rei que segue pela justiça. Se um rei segue pela justiça, ele vai detestar aqueles que andam na maldade e aqueles que andam na injustiça, porque o governo dele está baseado na justiça. Mais uma vez, levando para o lado de que você é o rei e você é a rainha da sua vida, se você estabeleceu que o seu governo vai ser baseado na justiça, que você vai andar na verdade, na sabedoria, no entendimento, na inteligência, na correção, na imparcialidade, em honrar a Deus, então aquilo que é contrário a tudo isso deve ser detestável a você. Você não deve aceitar de maneira nenhuma andar com alguém que se envolve com embriaguez, com baladas, com pornografias, mentiras, adultérios, corrupções, subornos, com pessoas que jogam tempo fora falando mal a respeito de outras pessoas, que ficam cuidando da vida dos outros ao invés de cuidarem da própria vida. Então você vai dizer: tudo isso eu não quero para minha vida, porque isso é detestável. Versículo 13. O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo. Seja uma pessoa que governa a sua vida. Se agrade de pessoas que têm sabedoria. E fuja e ame aqueles que falam o que é certo. Versículo 14. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Esse versículo fala: se você tem um líder, um chefe, um superior, seja sábio, respeite a pessoa. Se você foi abordado em uma blitz, respeite o policial, porque ele ali está na condição de rei. Ele ali está com poder de decidir a respeito da sua vida. Vi outro dia um jovem que foi abordado em uma blitz e no momento em que ele foi abordado ele ficou irritado e começou a xingar o policial. Então o policial aplicou ali uma prisão para aquele jovem por desacato, né? Segurou ele por um tempo. Depois o jovem foi liberado, mas ele perdeu o dia inteiro e ainda saiu com algumas multas, porque aquele policial ficou irado, então ele procurou aplicar o máximo de multas. E aquele jovem falou: ele foi injusto comigo, mas foi ele que desrespeitou o policial naquela abordagem. Então seja sábio. O versículo 14 fala: a ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Ontem, quando nós lemos Provérbios 15, nós vimos que no versículo 1 que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura desperta a ira, suscita a ira. Se você for na versão que nós lemos na NVT, diz assim: a resposta gentil desvia o furor. Então, seja gentil nas suas conversas. Versículo 15. Quando o rei sorri à vida, seu favor refresca como chuva de primavera. Esse versículo 15 nos fala a respeito de situações em que alguém está com autoridade sobre nós. Quando o rei sorri, aquele que tem autoridade sobre nós, nós recebemos favores, temos vida. O favor daquele que nos lidera, daquele que é nosso superior, refresca como chuva de primavera. Ele vai nos ajudar, vai nos abençoar,
vai estar ao nosso lado, vai nos apoiar quando nós estamos com bom relacionamento com aquele que tem alguma posição de superioridade ou de decisão sobre a nossa vida. Versículo 16. É melhor adquirir sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento que prata. Sabedoria, discernimento, inteligência, entendimento, conhecimento, instrução, conselho, verdade, justiça, são coisas que foram faladas no capítulo 8 de Provérbios. Tudo isso tem a ver com sabedoria, com a capacidade de você alcançar resultados bons em tudo que você faz. Isso vale mais do que ouro e do que prata, porque ouro e prata você pode perder, mas tudo isso que foi falado, sabedoria, entendimento, inteligência, instrução, conselho, prudência, discernimento, verdade, justiça, carrega você para o extraordinário de Deus. Quando você faz essas coisas, você toma decisões inteligentes, você consegue ter uma vida bem-sucedida na vida financeira, no relacionamento conjugal, no relacionamento com Deus, no cuidado com seus filhos, no tratamento com os seus colaboradores, no tratamento com seus superiores. Quando você está dirigindo seu veículo, você consegue ter calma e paz e você consegue resolver as situações de maneira muito rápida. Por quê? Por causa da sabedoria. Mas nem sempre aquele que tem ouro e que tem prata tem sabedoria. Pode ter ouro, pode ter prata e pode ser ignorante e pode dizer assim: eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quiser. E na verdade, quando uma pessoa tem dinheiro e fala, toma atitudes assim de soberba em relação ao próximo, dizendo que porque tem dinheiro é superior e faz o que quer, está mostrando a sua tolice, que está mostrando a sua falta de respeito com o próximo, está mostrando que só tem dinheiro, mas é uma pessoa pobre de espírito, na verdade. Versículo 17. O caminho dos justos os afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. Certamente que o caminho dos justos é bom, porque ele se afasta do mal, ele não se envolve com más amizades, ele nunca vai ser confundido como alguém que fez alguma coisa errada, porque ele só anda com pessoas que fazem coisas justas, ele escolhe os ambientes em que ele vai estar. Ele não vai estar nunca em um lugar duvidoso que possa levá-lo a sofrer algum tipo de mal. Versículo 18: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Aqueles que são orgulhosos acabam sendo destruídos e os que são arrogantes acabam caindo, porque à medida em que as pessoas ao redor do orgulhoso e do soberbo, do arrogante, do prepotente vão percebendo que aquela pessoa é assim, vão se afastando dela e vão deixando de apoiar aquela pessoa. Então aquela pessoa, quando ela menos espera, ela não tem apoio, ela não tem mais a confiança das pessoas à sua volta e ela acaba tropeçando, acaba caindo. Versículo 19. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. O versículo 19 enfatiza, destaca que se deve fugir do orgulho. Versículo 20. Quem ouve a instrução prospera, quem confia no Senhor é feliz. Quem ouve a instrução prospera, quem confia no Senhor é feliz. Por quê? Quem confia no Senhor recebe as respostas do Senhor, e as respostas do Senhor sempre são respostas que levam para o nosso bem. Paulo escreveu sobre isso em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Versículo 21, o sábio é conhecido por seu discernimento. Palavras agradáveis são convincentes. Quando você é sábio, as pessoas vão conhecê-lo por isso. As respostas, as soluções, as saídas, os bons resultados que as pessoas vão colher dos conselhos que vêm do sábio vão fazer que a pessoa seja conhecida por isso, por ser uma pessoa sábia. Palavras agradáveis são convincentes. Versículo 22. A sensatez é fonte de vida para quem
a possui, mas é desperdício disciplinar os insensatos, porque os insensatos são resistentes em fazer a coisa certa. Eles querem fazer a coisa errada. Jesus, quando falou que Deus amou o mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, disse no versículo seguinte, no 17, João 3,17, que eu não vim ao mundo para condenar o mundo, mas eu vim ao mundo para salvar o mundo. E nos versículos seguintes, no 20 e no 21, ele fala que todo aquele que aceita que é da luz, vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Mas aquele que é das trevas, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam condenadas pela luz. Então esse versículo 22, quando ele fala assim, a sensatez é fonte de vida para quem a possui. Quem quer ter sensatez e ter sabedoria e receber a fonte de vida, vai desfrutar disso. Mas é um desperdício você corrigir o insensato, porque o insensato não quer saber da luz. Ele não quer saber a respeito do que é certo. Ele quer saber de fazer as coisas erradas. E mesmo que você o discipline, ele vai continuar fazendo as coisas erradas. Porque tem prazer em fazer as coisas erradas. Porque é como Jesus disse, aqueles que andam nas trevas não vêm para a luz porque não querem viver na luz. Versículo 23. Da mente sábia vêm conselhos sábios. As palavras dos sábios são convincentes. Versículo 24. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. O que o versículo 24 está dizendo é: tenha palavras bondosas, tenha palavras agradáveis. Você vai ser uma pessoa que vai alimentar a alma de muitas pessoas e você vai ser uma pessoa que vai ter saúde no seu corpo. Quando nós estamos numa frequência de ira, raiva, inveja, mágoa, adultério, prostituição, fornicação, mentira, corrupção, trapaça, todos os tipos de ações e palavras que são ligados a isso trazem ansiedade, perturbação, preocupação, insegurança, medo em relação à nossa alma. E isso acaba afetando o nosso corpo, acaba somatizando no corpo. Versículo 25, como nós falamos no começo do vídeo, que nós chegaremos nesse versículo. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Então, nós precisamos ter planos guiados por Deus. 26. É bom que os trabalhadores tenham apetite. O estômago vazio os impulsiona. Esse versículo 26 fala que os trabalhadores, eles trabalham em razão da fome. Tudo que eles fazem é para se alimentar. E esse versículo diz aqui, é bom que os trabalhadores tenham apetite, o estômago vazio os impulsiona. Que nós não sejamos pessoas que se impulsionam apenas pelo estômago, mas que nós sejamos pessoas que se impulsionam por propósitos e por planos de vida, que se dediquem a realizar algo para Deus. Se nós vivermos apenas por causa da comida, então seremos apenas trabalhadores. Trabalhadores são pessoas que não reinam, são pessoas que não governam, são pessoas que vivem a vida inteira sendo lideradas, ouvindo ordens, sem terem planos, sem terem projetos, sendo sempre dependentes de um salvador, de um patrão, de um chefe, de um líder, de um professor, de um pastor, de um padre. Deus não criou o ser humano para ser uma pessoa escrava. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Ele é criador e Deus, ele tem uma característica, ele é criador. Ele é inventor. Deus criou e inventou, criou todas as coisas que nós vemos na natureza. Então, quando nós vemos isso, percebemos que o nosso Deus, ele é um Deus que reina, ele é um Deus que governa, ele é um Deus que lidera.
mas os trabalhadores são aqueles que só querem receber ordens, ter o seu apetite satisfeito e pronto. E quando nós falamos aqui a respeito de apetite, não é só apetite de comida, é apetite de querer dormir, querer se satisfazer sexualmente, querer se satisfazer com alimentação e pronto. É apenas isso. Então, o versículo 26 traz essa reflexão, que Deus ele não nos criou para isso, para viver como escravos, mas para reinar. Versículo 27. A pessoa sem caráter cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. Então, fuja das pessoas. Quando você vê que uma pessoa fala mal a respeito das outras pessoas pelas costas e não dá chance para que a pessoa se defenda, para que a pessoa fale a versão dela, a pessoa que vive à toa falando mal dos outros, é uma pessoa que vai criar problemas para você. Não cria hoje, mas amanhã ela vai criar. Suas palavras são fogo destruidor. 28. O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. Fuja dessas pessoas. Versículo 29. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Fuja também das pessoas violentas, porque elas vão enganar e levar pelo mau caminho. 30. Com olhos semicerrados, as pessoas tramam mal. Com sorriso malicioso, o põe em prática. Esse versículo 30 está falando como são os maus. Eles ficam com os olhos pensando como que eu vou derrubar aquela pessoa. E depois, quando eles dão um sorrisinho, eles dizem, já sei, eu vou fazer assim, assim e assim. Então o versículo 30 está falando como eles são. Eles ficam com os olhos para cima, pensando a respeito de como fazer o mal, e quando eles dão um sorriso, eles dizem, já sei o que eu vou fazer. Versículo 31. Os cabelos brancos são coroa de glória, para quem andou nos caminhos da justiça. Veja que o versículo 31 fala que nem sempre o fato de uma pessoa ter mais idade indica que ela é cheia de justiça. Os cabelos brancos vão ser motivo de honra e de glória se a pessoa tiver andado nos caminhos da justiça. Versículo 32. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Na versão da Fiel, esse versículo fala que é melhor ser sábio do que poderoso. Que é melhor que aquele que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. E o versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Muitas vezes as pessoas lançam as sortes pensando que a sorte é algo do acaso. O versículo 33 está dizendo que a sorte ela não é acaso. Mesmo quando as pessoas estão lançando sortes, Deus é que faz que a sorte favoreça o sortudo, a sortuda. A sorte, aquela resposta favorável que a pessoa recebeu, não vem por acaso. Vem porque Deus tem o controle de absolutamente tudo. Então, o capítulo 16 de Provérbios, o destaque fica para a questão dos planejamentos. Mas, como nós vimos aqui da leitura, existem outros temas que são importantes em Provérbios 16, como lembrar que não devemos ser arrogantes, orgulhosos, soberbos e prepotentes, respeitando o próximo, porque são imagem e semelhança de Deus. Em outro tema também, que se você for humilde e respeitar as pessoas, você vai viver o extraordinário de Deus, no sentido de que as pessoas elas gostam de pessoas que são humildes. Como é agradável quando você vê uma pessoa que tem uma capacidade, uma habilidade
para nos ajudar e a pessoa conserva a humildade. Todos nós, ficamos alegres quando recebemos a ajuda de alguém que pode realmente nos ajudar e que mantém e preserva a humildade, que nos trata bem. E um outro tema aqui que nós vimos que é importante junto com a questão do planejamento é de você governar sobre a sua vida. É de você reinar sobre as suas vontades, sobre as suas decisões, sobre que horas você acorda, o que você come, o que você faz, quem são seus amigos, com quem você casa, por que decisões você toma dentro do seu casamento de ficar em silêncio quando o outro está muito alterado, muito alterada. Todas essas decisões que você toma no dia a dia, quando você leva a sua vida de forma planejada, fazem com que você viva o extraordinário de Deus ou não. É você que escolhe o que você vai fazer ao longo desse ano. Que você seja sábio, que você seja sábio, que você escolha o caminho da sabedoria para que você possa viver o extraordinário de Deus. Deus abençoe a sua vida, permaneça sempre firme com Ele, colocando seus projetos e planos nas mãos dele.